O profeta Elias, com certeza, é um dos homens de Deus mais destacados da Bíblia, mas passou por muitos momentos difíceis. O profeta Elias nos ensina que, mesmo tendo um relacionamento profundo com Deus, nós continuamos sendo seres humanos. Em sua vida, podemos enxergar poder, mas também humanidade. Nesse vídeo você irá conhecer toda a história de Elias, um profeta único e cheio de unção, e você entenderá como lidar com essas questões onde nós somos frutíferos para a glória de Deus, mas enfrentamos crises com base na realidade. Então, assista a este vídeo até o final. Elias foi um profeta de Deus que viveu no século 9 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias no Reino do Norte. A Bíblia não revela detalhes sobre a vida pessoal e familiar de Elias. O que se sabe é que ele era um tisbita, homem da cidade de Tisbe, localizada a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. O ministério do profeta Elias está registrado nos livros de 1º e 2º Reis. Ele profetizou numa época muito difícil da história do povo de Israel, do ponto de vista religioso. Durante o tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado uma posição econômica próspera, mas estava espiritualmente decadente devido à idolatria promovida pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel, que introduziram a adoração ao deus Baal. No capítulo 17 do primeiro livro de Reis, encontramos o registro das primeiras atividades do ministério de Elias. Ele anunciou uma grande seca, uma profecia que confrontava diretamente Baal, o deus da fertilidade e da chuva. Após essa profecia, Elias se retirou para o ribeiro de Quirite, onde foi sustentado milagrosamente por corvos que lhe traziam pão e carne, enquanto ele bebia a água do ribeiro. Quando o ribeiro secou, ele foi instruído por Deus a ir para Sarepta, onde foi sustentado por uma viúva. Milagrosamente, a farinha e o azeite da viúva não acabaram durante o tempo de seca. Elias também ressuscitou o filho da viúva, demonstrando ainda mais o poder de Deus. Durante o período da seca, a fome castigou Samaria, e muitos profetas do Senhor foram mortos. Um homem chamado Obadias conseguiu esconder alguns profetas. Obadias intermediou um encontro entre Elias e Acabe, onde Elias confrontou o rei e sua esposa Jezabel. Elias desafiou os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Deus respondeu com fogo do céu, consumindo o sacrifício de Elias e provando que ele era o verdadeiro Deus. Após esse evento, Elias ordenou a execução dos profetas de Baal, e uma grande chuva caiu sobre Israel, pondo fim ao período de seca. Apesar das vitórias, Elias enfrentou momentos de profundo desânimo. Após ser ameaçado por Jezabel, ele fugiu para o deserto e pediu a morte. Deus, contudo, o sustentou, enviando um anjo para alimentá-lo e instruí-lo a seguir para o Monte Horebe, onde Elias teve um encontro com Deus e recebeu novas direções, incluindo a instrução para ungir Eliseu como seu sucessor. Elias, o profeta. A primeira coisa que a Bíblia destaca na vida de Elias é o poder de sua palavra profética. Veja o que está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Ora, Elias, o tisbita, de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Como forma de juízo sobre o reinado de Acabe, sua maldade, sua malícia e sua carnalidade pela influência de Jezabel que havia sobre ele, o Senhor Deus enviou o profeta Elias, e junto com Elias, uma palavra profética para Israel de que não haveria chuva sobre a terra. Israel é um país que depende muito de chuva e está localizado em uma região deserta. Já é difícil crescer e cultivar nas suas regiões, e sem chuva, se torna realmente praticamente impossível. Foi exatamente essa área que o Senhor Deus atingiu sob a palavra de Elias. Não choveu sobre Israel e uma grande crise se instalou em todo o reino mediante a palavra do homem de Deus. Elias é um divisor de águas, é o profeta que traz para Israel uma autoridade extraordinária depois dos dias de Moisés. Em Elias, o Senhor Deus faz coisas extraordinárias. É tanto que ele é o representante dos profetas, assim como Moisés é o representante da lei. A minha oração em nossos dias é que eu e você tenhamos uma autoridade profética tal como Elias teve, para que, por meio das nossas palavras, Deus opere grandes coisas na vida das pessoas e na nossa nação. Sustentado por Deus.
Outra marca do ministério do profeta Elias é que ele era sustentado por Deus. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 17, versículos de 3 a 9, saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Quirite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para alimentarem você lá. Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Quirite, a leste do Jordão, e ficou por lá. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Uma das coisas mais inspiradoras na vocação, no chamado e no relacionamento com Deus é que Deus se responsabiliza por aqueles que Ele vocaciona. Aqueles que se entregam a Ele completamente e colocam nele a sua visão, o seu foco, conseguem enxergar e receber de Deus toda a provisão. Infelizmente, em nossos dias, muitos vocacionados têm colocado seu olhar e sua dependência apenas na igreja e têm se esquecido do cuidado de Deus. Eu exorto você a olhar para Deus como um vocacionado e esperar do Senhor seu sustento. Tenha um coração sensível a seguir a inclinação e a direção de Deus. Elias era completamente dirigido pelo Senhor. Deus ordenou que ele fosse para Quirite, e ele foi e ficou lá. Depois, quando não era mais suficiente, o Senhor ordenou que ele fosse para Sarepta, e ele foi. A direção de Deus está à disposição daqueles que desejam viver uma vida intensa com Ele, assim como a sua provisão. Eu e você não precisamos carregar o mundo sobre as costas. O Senhor Jesus disse que as aves do céu são sustentadas mesmo sem trabalhar, mesmo sem fazer coisa alguma. Deus cuida delas. Quanto mais nós. É claro que temos mais valor do que elas. Deus quer cuidar de você, quer cuidar da sua família. O que nós precisamos aprender a fazer é o que Elias fez: seguir esse exemplo, ser sustentados por Deus, seguir a direção de Deus, viver debaixo de sua vontade. Elias, um agente de milagres a serviço de Deus. Outra marca de Elias é que ele é um agente de milagres. Como está escrito nos versículos de 13 a 16, Elias, porém, disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou todos os dias para ele, para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Quando ele chegou a Sarepta, ele seguiu a direção de Deus e estava certo com a convicção de que aquela mulher seria sustentada por Deus para sustentá-lo, pois isso era uma promessa de Deus sobre sua vida. E assim foi. Por meio de Elias, Deus operou grandes coisas. Ele era um agente de milagres. Seguindo a direção de Deus, tanto haverá milagres sobre as nossas vidas como haverá milagres para as pessoas que nos cercam. Nós somos agentes de milagres. Deus, através de nós, quer operar grandes coisas na vida das pessoas que nos cercam. Deus quer, através de nós, manifestar o seu poder. Mas nós precisamos nos dispor a isso, precisamos viver uma vida segundo a sua direção para que esse poder de Deus possa fluir através de nós. Somos um canal do poder de Deus, mas precisamos crer nisso. Elias seguiu a direção do Senhor e houve milagre para a mulher, para seu filho e para Elias. Um ser humano. Apesar de tudo, ser um homem sensível a Deus e seguir a direção de Deus, ser um agente de milagres, Elias continuava sendo um ser humano e, como ser humano, ele sofreu algumas dores e nos revela alguns ensinamentos. Como está escrito em 1 Reis, capítulo 19, versículos de 3 a 7, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Ele olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo.
O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Depois que enfrentou os falsos profetas no Monte Carmelo, Elias provou um grande poder de Deus. Ele foi realmente colocado em lugar de exaltação pelo Senhor como um profeta da parte de Deus, por meio de quem Deus operava. Mas Jezabel, a esposa de Acabe, proferiu sobre a vida dele uma palavra de morte, dizendo que, assim como ele havia feito aos profetas dela, os falsos profetas, ela faria a ele. E Elias, ao ouvir a palavra de Jezabel, ficou com medo e fugiu para salvar sua vida. Ele estava cansado e havia passado o dia inteiro debatendo com aqueles falsos profetas. Depois, ele foi preparar o sacrifício, e o sacrifício foi feito. Tudo aconteceu, e ele estava bastante cansado. Quando ouviu a palavra de Jezabel, ficou desanimado, fugiu e se escondeu. Elias disse a Deus: chega para mim, já deu. Não sou melhor que meus antepassados, não sou melhor que os outros profetas. Está bom para mim, já deu. Ele desanimou a tal ponto que pediu a morte. Isso nos ensina que, embora tenhamos um bom relacionamento com Deus e vejamos os milagres e a manifestação do Senhor em e através das nossas vidas, nós continuamos sendo seres humanos. Há muitos cristãos que têm dificuldade de lidar com isso, com sua humanidade. Eles acham que são anjos, que são seres celestiais e que essas sensações devem ser apagadas da sua humanidade. Não, somos seres humanos. Você e eu continuamos suscetíveis ao sentimento de desânimo, ao sentimento de tristeza e, muitas vezes, aos embates da incredulidade. Mas precisamos ser sinceros como Elias foi, dizer a Deus qual o tamanho da nossa dor, onde ela nos atinge, onde ela nos aflige. Com certeza, o Senhor, assim como cuidou dele, vai cuidar de nós. Deus enviou um anjo para cuidar dele, levou comida e água, deixou ele dormir e, quando acordou, havia de novo água e comida. O Senhor Deus cuida da nossa humanidade e da nossa espiritualidade. Deus, na verdade, cuida da nossa integralidade, tanto o aspecto natural quanto o aspecto sobrenatural. O Senhor Deus tem prazer em cuidar de nós. Coração sensível. Elias nos ensina a ter um coração sensível. Veja o que está escrito nos versículos de 11 a 13. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E, depois do fogo, houve o murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Esse texto é sensacional, porque Deus disse a Elias que ia aparecer e conversar com ele. Houve algumas manifestações da natureza que normalmente, através delas, o Senhor poderia ter aparecido, mas Elias, embora ferido, triste e magoado, percebeu que Deus não estava em nenhuma daquelas manifestações. Mas, quando a brisa suave chegou, ele percebeu que Deus estava ali. Embora ferido, machucado e cansado, ele não perdeu a sensibilidade. Isso é sensacional. Precisamos ter um coração sensível a Deus, à presença de Deus, e isso é algo que se cultiva. Se você é casado ou casada, você vai entender bem essa analogia. Com o tempo de casamento, conseguimos entender os pequenos detalhes daquela pessoa com quem somos casados. Mesmo quando eles não dizem nada, percebemos o humor, percebemos o desejo, percebemos a satisfação, percebemos se gostou ou não de alguma coisa. Isso é relacionamento. Elias tinha esse relacionamento com Deus e percebeu quando ele chegou. Eu e você precisamos ter essa sensibilidade e, para isso, precisamos cultivar relacionamento com Deus. Eu exorto você a isso. Elias é um grande homem de Deus e é possível sim viver o mesmo estilo de vida que ele viveu, carregado pelo poder de Deus e sabendo enfrentar as situações da nossa humanidade de frente, sendo sinceros, mas saindo vitoriosos. O anjo disse a Elias: a jornada ainda é longa. Você está pedindo a morte, você quer desistir, mas a jornada ainda é longa. E é o que eu digo a você. Talvez você esteja sendo tentado ou tentada a desistir, mas o Senhor lhe diz:
a jornada ainda é muito longa. Não desanime. Vou cuidar de você também. No capítulo 21 de 1 Reis, Elias confrontou Acabe novamente, desta vez por causa da execução de Nabote e a tomada de sua vinha. Elias profetizou a destruição da casa de Acabe. Acabe se arrependeu, e Deus adiou a destruição de sua dinastia, mas tanto Acabe quanto Jezabel morreram de maneiras desonrosas, conforme profetizado por Elias. No início do segundo livro de Reis, Elias profetiza contra Acasias, filho de Acabe, que procurou ajuda do deus pagão Baal-zebub. Acasias enviou soldados para prender Elias, mas eles foram consumidos pelo fogo do céu. Elias então confrontou Acasias pessoalmente, confirmando sua profecia de que o rei morreria. O final do ministério de Elias é marcado pela sua ascensão ao céu em um redemoinho, acompanhado por um carro de fogo com cavalos de fogo. Eliseu, seu sucessor, pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, o que lhe foi concedido ao presenciar a ascensão de Elias e pegar a sua capa. Elias é citado em outras partes do Antigo Testamento, como no segundo livro de Crônicas e no livro de Malaquias, onde é mencionado como precursor do grande e terrível dia do Senhor. No Novo Testamento, ele é identificado com João Batista e aparece junto a Moisés na transfiguração de Jesus. Elias também é mencionado em cartas de Paulo e Tiago, que destacam sua poderosa vida de oração. A história de Elias, com sua coragem, fé e milagres, continua a inspirar os crentes até hoje. Sua vida serve como um exemplo poderoso de como confiar em Deus em tempos de adversidade e como ser um testemunho firme da fé mesmo diante de desafios imensos. Elias nos mostra que Deus responde às orações fervorosas e que ele pode usar indivíduos comuns para realizar feitos extraordinários. Sua experiência no Monte Carmelo, onde Deus respondeu com fogo do céu, nos lembra que Deus é poderoso e responde de maneiras surpreendentes quando nos voltamos para Ele com fé genuína. Hoje, podemos ver Elias como um símbolo de esperança e persistência. Sua história nos encoraja a confiar em Deus durante os momentos de desânimo e a buscar sua orientação em todas as circunstâncias. Assim como Elias foi um instrumento de Deus para confrontar a idolatria e trazer o povo de volta à verdadeira adoração, podemos ser usados por Deus para compartilhar a verdade e trazer luz em um mundo muitas vezes sombrio. Em nossas vidas diárias, podemos seguir o exemplo de Elias, orando com fervor, confiando na provisão de Deus e permanecendo firmes na fé, mesmo quando enfrentamos perseguições ou desafios. Elias nos mostra que, quando nos dedicamos a servir a Deus com todo o coração, Ele pode realizar grandes coisas através de nós. Ao recordar a ascensão de Elias ao céu, somos lembrados da promessa de vida eterna para aqueles que seguem a Deus. Essa esperança nos motiva a continuar vivendo uma vida de fé e devoção, sabendo que, assim como Elias, um dia estaremos na presença do Senhor. A vida e o ministério de Elias são um testemunho demonstrando que, com Deus, todas as coisas são possíveis e que nosso serviço ao Senhor tem um impacto eterno. Deus te abençoe. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade.